Todo mundo tem acompanhado aí, eu brinco a cada jogo aí que tem do Palmeiras. O Dudu entra no jogo lá e eu falo, não, o Dudu entrou bem. E aí vem um monte de gente. Tá sabendo de alguma coisa? Pode trazer. Olha o nosso ataque. Meu Deus, não aguento isso. Samuel, para com isso, etc. Gente, eu não faço nada. Eu não negocio jogador, não sou agente de jogador, não sou assessor de jogador. Eu sou um jornalista que é um cara que desde a outra vez eu falei, eu acho que esse jogador pode ser útil, etc. Aí, na época, virou um livramento, né, por causa dos valores envolvidos e tudo. Mas o que eu quero trazer aqui, primeiro, acho que a gente pode comentar depois. Eu vou trazer aqui algumas informações, porque quando todo mundo ali foi mandando, eu falei, eu vou atrás dessa história, né? Teve aquele momento lá de que vai negociar, que tá certo, e aí veio manifestação e tudo, e criou-se aquele clima todo desde quando o Dudu foi anunciado, e acabou não vindo, né, e mudou de ideia. Eu conversei desde ontem e hoje pela manhã com algumas pessoas sobre essa história. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte: o Dudu, recentemente teve um evento do Campeonato Paulista e um dirigente do Palmeiras falou sobre a continuidade do Dudu, que conta com ele para a próxima temporada, mas o próprio jogador, o Dudu, ele entende que o ciclo dele no Palmeiras está para se encerrar e ele vai buscar novos ares na próxima temporada, em 2025. Então, dificilmente ele vai ficar. Tem alguns clubes já buscando informações, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E a história que eu tenho é a seguinte: o Dudu, ele estava voltando de uma lesão grave. Além de tudo aquilo que aconteceu, que a torcida do Palmeiras foi pressionar para não vir para o Cruzeiro, e isso e aquilo, que todo mundo já acompanhou, o Dudu, ele tinha um pensamento de não estar pronto voltando de uma lesão. O que eu quero dizer com isso é que ele seria um investimento altíssimo naquela época, e para entregar o que ele pode, o que ele pretende, o que as pessoas pensam, ele precisaria de um tempo. E esse tempo ele teve agora no Palmeiras. Ele entrou em alguns jogos aí, e isso eu tô falando sério, galera. Ele entrou bem em alguns jogos aí. E o torcedor do Palmeiras sabe disso. Em jogo contra o Atlético Mineiro foi decisivo para a vitória. Jogo contra o Grêmio foi importante para a vitória. Só que o Abel lá não conta com o Dudu. Ele entra quando a vaca está indo para o brejo. E o Dudu, ele quer retomar a história com o Cruzeiro. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, longe daquelas condições que estavam sendo negociadas. O terceiro ponto, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela entende que também ficou ruim ali a forma como aconteceu. Então, se tinha lá naquela época um pagamento, acho que eram 4 milhões de dólares ou de euros? Dólares. Pois é, para liberar o jogador, isso aí para a próxima temporada já não deve existir mais. Com o Cruzeiro. E, além disso, o jogador viria com uma condição diferente daquela, né? E aí, da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem nada fechado, nada sacramentado, até por causa de tudo que já aconteceu, né? O Cruzeiro anunciou o jogador e ele não veio, né? Mas da parte do Cruzeiro, dentro de um cenário que o custo diminui de forma considerável, que ele agora vem, depois desse tempo, recuperado da lesão, e atuando aí por esse período, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, por 4 meses, o Cruzeiro pode sim retomar o negócio. Repito, com essas condições, estando agora em um cenário bem diferente, com o jogador, inclusive, partindo dele, esse manifesto de que
ele quer vir para o Cruzeiro, sair do Palmeiras e vir para o Cruzeiro. Ainda tem mais jogos, tem mais um ano de contrato lá com o Palmeiras, mas o entendimento é que o ciclo vai se encerrar no Palmeiras e ele vai buscar novos ares. E aí é aguardar os próximos passos dessa questão. Mas o Cruzeiro sairia, se avançar nessa história, se livraria, né, de pagar uma quantia alta para liberar o jogador, e a Leila com o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que ela faria essa composição porque o Palmeiras fechou tudo também na época, né? E aí o Palmeiras não só deu a palavra, como assinou a papelada. E com tudo aquilo, com a manifestação da torcida, com a pressão e com o Dudu também entendendo essa história, porque eu falei na época, gente, a gente precisa ouvir o Dudu, né, sobre isso. Teve uma manifestação ali em rede social, um comunicado bem enxuto, e ainda eu quero ouvir isso aí para frente, se realmente vai acontecer e se vai avançar nessa história. Mas então, não dá para dizer que a possível vinda do Dudu morreu. Eu acho que vai ser retomada e com essas condições, pelo menos na minha opinião, bem melhores do que estava um cenário. E aí já vai uma opinião. E eu sei que se esse Dudu aparecer e ele não jogar nada, a turma vai vir nível Fernando Henrique, né? Mas no cenário hoje, favorável, eu não faço conta com dinheiro de ninguém, estando totalmente diferente do que estava. Porque se ele viesse naquela condição, ele ia ter que entregar aquele investimento que foi feito, né? Assim como todo jogador tem que entregar, ganha 1,5, 2 em termos de milhões e precisa entregar aquilo. Agora, com o que a gente tem hoje, sendo mais um ali, não sendo, o Cruzeiro está contratando um jogador ali para o ataque e é só esse, pronto e acabou. Aí eu não acho. Agora, sendo mais um jogador para estar neste elenco, é só a gente ver o que a gente está passando aí, velho. Eu, com todo o processo sendo conduzido de uma forma, o Dudu falando e tudo, eu não recusaria, com sinceridade. E aí, Caio, Fábio, Pedro Torres, a bola está com vocês. O Emerson apareceu aqui no chat com o canal do 6x1, tô vendo por aqui. Mas, enfim... O que ele tá falando? Ele falou, para surpresa de 0 pessoas, kkkk. Mas, enfim, falando sobre a questão do Dudu. Eu me lembro que, até naquele período de data FIFA, período mais longo, eu, Pedro e Emerson estávamos por aqui e a gente estava fazendo uma espécie de tier list, né, a respeito de contratações interessantes ou não para o Cruzeiro. E aí eu me lembro que naquela oportunidade eu tinha falado que por tudo que aconteceu, não tanto pela parte técnica, mas por tudo que aconteceu, eu não acharia interessante a vinda do Dudu. E eu ainda tenho um grande receio quanto a isso, porque a gente sabe que, de alguma forma, aquilo indignou o torcedor. A gente viu manifestação, inclusive, de torcida organizada. O Dudu, antes mesmo de retornar ao Cruzeiro, se desgastou. Então, é um ponto de preocupação que eu tenho. Mas, quando se trata da parte técnica, aí eu não consigo colocar como algo negativo, porque o Dudu, com seus 32 anos de idade, eu ainda acho que tecnicamente pode agregar. Não com o status de titular absoluto. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do John Arias. Quando a gente fala do Arias, é um cara para chegar e jogar. Mas também, eu sei disso, não impediria uma chegada do John Arias. Inclusive, o Arias é um jogador que atua mais pelo lado direito. Dá para encaixar perfeitamente o time com os dois. Mas, enfim, quando a gente fala de altos valores, vale a pena se investir no Arias e não no Dudu. Agora, pela sua informação, Samuca, o cenário parece que é um pouco diferente. Com o Cruzeiro tendo que gastar bem menos, isso não só em termos de multa, se é que vai ter que pagar alguma multa, mas até mesmo com o Dudu reduzindo bastante os vencimentos. E aí isso coloca em um patamar um pouco mais interessante ou menos delicado a negociação. O Dudu, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele inclusive entrou na partida, sofreu pênalti, ele vem tendo boas atuações.
com poucos minutos, mas vem tendo boas atuações. Você registrou esse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, acho que dá para falar também da atuação dele na Neoquímica Arena contra o Corinthians, e até mesmo no jogo de ontem eu não achei que o Dudu teve uma entrada ruim. Muitos torcedores do Palmeiras já pedem ele na vaga, por exemplo, do Felipe Anderson, que até o momento não deu certo. Então, assim, quando a gente vê as últimas aparições do Dudu pelo Palmeiras em 2024, a gente vê que é um jogador em uma crescente, com poucos minutos, mas tendo uma certa crescente. Eu acho que ele, vindo com o status de não titularidade para uma composição de elenco inicialmente, com esses vencimentos menores, pode ser algo válido.